Apesar de ter vários juízes na Bíblia, vários juízes, os que têm uma história mais prolongada são poucos, né? Nós temos a Débora, nós temos Gideão, nós temos Jefté, nós temos Sansão, nós temos quem mais? Acho que são 5 juízes ou 6 juízes que têm as histórias mais prolongadas, assim, que dá para se extrair bastante coisa. Não que a gente não consiga extrair dos juízes que tem menos conteúdo, mas hoje a gente vai dar mais uma espremidinha hoje no livro de Juízes, em um juiz que nós já falamos aqui, e vamos falar um pouquinho mais dele hoje, que é o Jefté. Hoje nós vamos falar de novo sobre Jefté. Quem pregou essa mensagem foi a pastora Simone, mas hoje eu quero, de alguma forma, poder agregar um pouco mais de conteúdo dentro desse tema. Abra sua Bíblia então, Juízes capítulo 11, e a gente vai aprender algumas lições. Então, lições para toda a vida com a história de Jefté. Lições para toda a vida com a história de Jefté. E eu também me identifico com essa história, porque é uma história que tem muito a ver com a minha vida, com a minha história de vida e certamente com a história de muitas pessoas que estão aqui também. Porque o primeiro texto que a gente vai ler, 11, versículo 1 e 2, a gente vai ler e já vai comentar, diz assim: Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente, filho de Gileade e de uma prostituta. Versículo 2. A mulher de Gileade também lhe deu filhos, os quais, quando ele já estava grande, expulsaram Jefté, dizendo: você não vai receber nenhuma herança da nossa família, pois é filho de outra mulher. Vamos orar. Senhor, pedimos ao Senhor que o nosso entendimento se abra, que as lições que nós vamos extrair desse livro e desse personagem possam agregar sobre a nossa vida e nos fazer melhores, Pai. No nome de Jesus, oramos e te agradecemos nessa manhã. Amém e amém. Queridos, eu vou falar brevemente, pretendo não ser muito enfadonho aqui, mas algumas lições práticas da vida desse personagem que vai fazer muito sentido para nós. E a primeira lição é que nós precisamos quebrar as nossas crenças limitantes. Todo mundo tem crença limitante, todo mundo tem crença que limita. Então a gente carrega com a gente algumas mentiras, que a gente não vai conseguir determinadas coisas, que nós não temos capacidade de fazer isso, que não temos capacidade de fazer aquilo, que não temos capacidade de ir para lá ou para cá. E Jefté é esse personagem que ele é um personagem improvável da Bíblia. Alguém que tinha um contexto horrível na sua história. A Bíblia fala que ele era casado, que o pai dele era casado com uma mulher, só que ele teve uma relação extraconjugal e conheceu uma outra mulher, né, uma mulher da vida fácil, aí como a gente costuma chamar. E essa mulher engravidou. E aí essa mulher então gera o Jefté. E agora Jefté ganha um rótulo na vida dele. Qual que é o rótulo de Jefté? Você é filho de uma prostituta. Ele é obrigado agora a andar na vida dele carregando um rótulo. E o rótulo é filho de uma prostituta. E a Bíblia não dá os detalhes, mas eu acredito que essa mulher não pôde criar Jefté, por ser uma mulher de prostituição. O pai dele deve pegar ele e levar ele para ser inserido na família oficial. E leva Jefté para a família, só que agora dentro da família ele tem irmãos e ele vai precisar passar agora por um preconceito muito grande. A Bíblia fala que depois que eles crescem ali, esses irmãos então fazem o que com Jefté? Eles vão lá e expulsam Jefté. Fala: não, você não vai ficar aqui na nossa casa, você não é bem-vindo nessa família, você não pode morar aqui com a gente, porque você não é filho da nossa mãe, você não vai ter parte na herança. E agora Jefté tem que lidar com a rejeição. Quantos de nós já não tivemos que lidar com rejeição, com preconceitos? E essas coisas que acontecem na nossa vida faz a gente desenvolver o que nós chamamos de crenças limitantes.
por causa dos rótulos que nós ganhamos, por causa dos rótulos que deram para nós, nós achamos que não podemos fazer determinadas coisas. Por exemplo, existe um linguajar no meio dos pobres que é o seguinte: eu nasci pobre e vou morrer pobre. Eu sou desfavorecido, eu não tenho a vantagem que fulano tem, que Beltrano tem, que Ciclano tem. E tudo isso é uma crença limitante, que a gente não pode avançar para um outro nível, que a gente não pode mudar a nossa história, que a gente não pode mudar a nossa vida, que a gente não pode mudar o contexto histórico da nossa trajetória. Por quê? Justamente por causa desse rótulo. Talvez, eu não sei, não conheço sua vida de forma pessoal, muito íntima, mas talvez você já esteja se identificando com essa mensagem. Qual é o rótulo que você carrega? Qual que é o rótulo que você recebeu que tem paralisado você? Qual que é o rótulo que deram para você? Talvez você, como Jefité, já foi rejeitado. E ser rejeitado é uma coisa muito ruim. Quando eu me converti, eu vim de um cenário muito ruim na minha história. E eu carregava alguns rótulos. E por conta desses rótulos que eu carregava, eu também tinha muitas crenças limitantes e eu achava que a minha vida não ia passar daquilo. Só que eu não sabia e não conhecia o Deus da Bíblia, que é o Deus dos improváveis. Parece que Deus gosta de usar as coisas mais absurdas do mundo para glorificar o nome dele. Parece que é uma especialidade de Deus. Deus pega as coisas mais insignificantes para fazer essas coisas se destacarem. E é assim que Deus fez na minha vida. Eu não tinha condição nenhuma de ser um pastor, não tinha condição nenhuma de ter uma família, eu não tinha condição nenhuma de ter nenhum tipo de sucesso, porque os rótulos que eu tinha na minha vida eram rótulos horríveis. Eu tinha nascido já em um contexto ruim, uma família toda bagunçada, e além disso, também teve as situações da vida na qual eu fui me envolvendo, com droga, com crime, com tantas coisas, e isso foi só colocando rótulos na minha vida. E aí eu fui cada vez mais desenvolvendo uma crença limitante de que esse era o meu destino, que era daquele jeito que eu ia ficar, daquele jeito que eu ia morrer. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 25. Esse texto aqui é um texto que me inspira muito, porque ele fala exatamente do nosso contexto. Põe para mim, por favor. 1:25 de 1 Coríntios. Essa é a especialidade do nosso Deus. Olha o que Deus faz. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. Continua. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu os que são loucos para o mundo, a fim de envergonhar os sábios, e os que são fracos para o mundo, a fim de envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas insignificantes do mundo, os desprezados e as coisas que não são, para invalidar as que são, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Então, esse é o Deus da Bíblia. É o Deus que pode mudar o cenário da nossa história, como a pastora Simone já bem disse sobre Jefité, independente, porque o seu passado não define quem você é. O rótulo que colocaram em você, que você precisa se despregar disso. Você precisa se esvaziar desses rótulos que colocaram na sua vida, que você não vai dar certo, que você não pode, que você não consegue, que você é isso, que você é aquilo. Esses rótulos não é o que Deus pensa sobre você. Essa não é a imagem que Deus tem sobre você. E você precisa ter uma imagem correta a seu próprio respeito. Então Jefité, a primeira lição que ele mostra para mim agora é que a gente precisa quebrar as crenças limitantes. Eu não sei, a Bíblia não dá detalhes, mas eu não sei como Jefité se sentiu.
Eu não sei como ele se sentiu quando os irmãos dele falaram assim, ó, sai dessa casa, vai embora dessa família, você não é bem-vindo aqui, você tem um rótulo na sua vida, filho de uma prostituta, você não vai ter parte na herança, sai dessa família. Deve ter sido horrível o sentimento de Jefté. A segunda lição que nós vamos aprender aqui continua no versículo 3 do capítulo 11. Versículo 3. Vamos lá. Juízes 11, 3. Então Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali um bando de vadios se uniu a ele e o seguia. Olha que interessante. Às vezes você não serve para um lugar, mas serve para o outro. Às vezes você é rejeitado num lugar e é querido em outro lugar. E aqui Jefté vai descobrir na vida dele aquilo que está em potência na vida dele, o potencial dele. E a Bíblia vai dar essa lição para nós, que nós devemos descobrir o nosso potencial. O que é potencial, gente? Potencial é aquilo que está em potência na nossa vida. É aquilo que a gente é melhor, a habilidade que a gente desenvolve melhor. E tem muita gente, por causa das crenças limitantes, que não consegue olhar para si e enxergar o seu potencial, enxergar aquilo que está em potência na própria vida. Então tem gente aqui que vai ser bom, e é bom em muitas áreas. Você é bom em muitas coisas, mas você não consegue enxergar. Parece que você olha para os outros e vê bondade em todo mundo, e vê habilidade em todo mundo, e vê coisas boas em todo mundo, mas não consegue olhar para si mesmo e ver coisas boas. Então Jefté sai fugido, em um lugar onde ele foi rejeitado, em um lugar onde ele não foi bem-vindo, mas a Bíblia fala que ele vai para outro lugar. Pode deixar aqui para mim, por favor. Ele vai para outro lugar, e quando ele chega nesse lugar, alguém falou: esse cara é útil para nós. Põe para mim aqui, por favor, filha, o texto que a gente estava lendo. Isso, deixa ele, tá bom? Por enquanto. Ali um bando de vadios se uniu a ele e o seguia. Então tinha um monte de gente ali no lugar onde ele foi, esse lugar chamado Tobi, que estava procurando um líder, que estava precisando ser liderado. E agora Jefté descobre o seu potencial de liderança. A liderança de Jefté, sabe, se manifesta naquele ambiente. Ele se torna o líder que ele era, que tinha em potencial na vida dele, aquilo que estava em potência na vida dele. Aí eu pergunto para você, o que tem em potência na sua vida? Você já identificou? Já identificou aquilo que você é bom? Já identificou a habilidade que você tem? De repente tem gente até hoje que está travado dentro da comunidade, travado na vida. Por quê? Porque não acredita no seu próprio potencial. Eu sei fazer bolinho. Mas você fala: mas eu não vou botar bolo para vender, porque se eu botar bolo, eu não sei se as pessoas vão gostar, eu não sei. E às vezes você pode ser um terrível confeiteiro. Então tem áreas da nossa vida que nós temos potencial, ou seja, que está em potência na nossa vida, só que nós não conseguimos enxergar essas áreas. E Deus está trazendo você aqui nessa manhã para dizer para você: descubra aquilo que está em potencial na sua vida, aquilo que está em potência. E ele continua dizendo, versículo 4. Vamos lá, 11:4. Depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram... Não, é o capítulo 11, versículo 4. Isso. Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os chefes de Gileade foram buscar Jefté em Tobi. Olha que interessante. Aqueles que rejeitaram Jefté agora olharam para Jefté e enxergaram. Eles tinham desistido de Jefté, eles tinham abandonado Jefté. Eles falaram: aqui não, você não é bem-vindo aqui. Mas quando aqueles homens perceberam que Jefté era um bom líder, porque ele tinha saído daquele ambiente, tinha ido para Tobi e estava liderando um grupo de vadios, eles vão buscar Jefté. Vamos lá, continua. Venham, disseram, seja o nosso comandante, para que possamos combater os amonitas. Então aquilo que estava em potencial na vida de Jefté foi identificado por aqueles que tinham rejeitado ele. Às vezes as pessoas rejeitam a gente, sabe por quê? Muitas pessoas rejeitam a gente, sabe por quê? Porque elas não conseguem ver o potencial que a gente tem. Ou
também algumas pessoas rejeitam a gente por causa do nosso próprio potencial. Elas falam, não, esse cara aqui pode ser um concorrente para mim, esse cara aqui pode me dar trabalho. E acaba rejeitando a gente. Tem gente que tem essas duas visões a respeito da gente. Então você precisa olhar para si mesmo, você precisa olhar para a sua própria vida e enxergar o potencial de liderança, o potencial de coisas, o potencial de habilidades que você tem e que você pode fluir naquilo que você é bom. Pergunta para o seu irmão assim, você sabe naquilo que você é bom? Porque isso tem a ver, gente, até com a própria identidade da gente. Tem gente que não sabe no que é bom. No que você é bom? Ah, eu não sei. Por quê? Porque não enxerga. E tem gente que está olhando e falando, poxa, esse cara é bom nisso. Tem gente que podia estar arrebentando nas redes sociais, porque é um bom comunicador, mas não conseguiu enxergar isso ainda. E por conta disso ele não vai para a internet, ele não quer se expor, porque ele não acredita nesse potencial dele. Tem gente que é bom na caneta, tem habilidade em escrever. E de repente Deus já falou várias vezes com você, por que você não escreve um livro? Por que você não escreve um livro? Aí você pensa assim, eu? Quem sou eu? Quem sou eu na fila do pão para escrever um livro? Quem sou eu? De repente Deus está revelando potenciais aqui nessa noite. Diamantes poderosos aqui no meio da comunidade. Querido, você tem alguma coisa boa, alguma coisa que está em potencial na sua vida. E você precisa aprender a descobrir e a valorizar isso na sua própria vida. Terceira lição importante na vida de Jefté, versículo de número 7. Agora, vamos lá, continuando. Pode ir. Jefté lhe disse, vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa do meu pai? Porque o orgulho ferido, né? O orgulho ferido de Jefté. Ele vai falar assim, ué, agora vocês estão atrás de mim? Vocês não odiavam eu? Não era eu que vocês expulsaram? E agora vocês estão atrás de mim? Por que me procuram agora quando estão em dificuldades? Continua. Os líderes de Gileade responderam, apesar disso, agora estamos apelando a você. Venha conosco combater os amonitas, e você será o chefe de todos os que vivem em Gileade. Olha que forte isso. Enxergaram nele agora o potencial dele. Tem uma música, acho que é do Caetano Veloso. É Caetano Veloso que fala? Quando a gente ama, é claro que a gente cuida, é isso? É isso? É dele mesmo ou não? De quem que é? Não, gente, vocês parecem que nem são do mundo, meu. Quando a gente ama. Oi? Então, às vezes, gente, sabe o que eu estava pensando esses dias sobre que a gente gosta muito de rotular, né? Tem uma coisa no mundo chamada graça comum. Só abre um parênteses aqui, graça comum. O que é a graça comum? É aquilo que está em potencial nas pessoas. A gente tem que enxergar a beleza das pessoas, gente, independente da nossa fé. Tem gente que é muito bom no que faz, mesmo que ele não confesse o Jesus que a gente... Porque não tem nada a ver com salvação isso. Eu fui assistir o filme essa semana. Ontem foi sexta-feira, foi aniversário do meu filho Josué. E é uma tradição na minha família que a gente tem que assistir um filme no cinema, tem que sair para comer um lanche, alguma coisa. E aí caiu na sexta-feira, por isso que eu não vim nos Bravos. Estava sendo bravo lá com meu filho. E aí o único filme que tinha para assistir era o do Bob Marley. E nós fomos assistir o filme do Bob Marley. Gente, eu voltei de lá mais apaixonado ainda pelo Bob Marley. Que história fantástica. Que ser humano incrível. Nós não estamos falando de salvação, nós estamos falando da graça comum. Então tem pessoas, a gente tem que olhar para as pessoas, que nem eu citei aqui o Caetano Veloso, olhar para a arte das pessoas e elogiar. Tem pessoas que são muito habilidosas no que fazem. Tem pessoas que são boas no que fazem, a gente tem que reconhecer isso. Ah não, a gente vai ficar dentro da nossa bolha gospel aqui, porque... Não, tem gente que faz e faz muito bem aquilo que... Ele só não tem propósito, ele só não identificou o propósito em Deus ainda. Mas a graça comum mostra isso para nós. Então Jefté, esse homem que estava em potencial, tinha uma liderança dentro dele. Talvez dentro daquela casa ninguém tinha enxergado, mas ele foi expulso. E agora alguém enxerga a liderança dele e vai buscar ele de novo. E agora ele com orgulho ferido fala, mas agora vocês querem eu? Na hora de me rejeitar, vocês rejeitaram. Na hora de me abandonar, vocês abandonaram. Na hora de me expulsar da família, vocês me expulsaram. Agora vocês querem
que eu vá lá liderar por vocês? Continua, por favor. Jefité respondeu: se vocês me levarem de volta para combater os amonitas, e o Senhor os entregar a mim, serei o chefe de vocês? Aí agora ele começa a negociar. Terceiro ponto que a gente vai aprender aqui: vença o orgulho. Gente, o orgulho é a pior desgraça que tem na nossa vida. Porque quando a gente está com o nosso orgulho ferido, a gente perde oportunidades. Porque ele tinha todo o direito do mundo, sim ou não? Ele tinha todo o direito do mundo, falar assim: agora vocês querem eu? Agora sei o quê? O questionamento dele foi legítimo. Foi legítimo o seu questionamento em relação àquilo que fizeram com ele. Só que a gente não pode se prender nisso. Não, porque fulano fez isso comigo e agora, às vezes você vai perder grandes oportunidades por causa do seu orgulho. E o que Jefité faz? Ele precisa agora engolir o orgulho e falar: não, eu vou enxergar uma oportunidade nisso. E aí ele fala: se eu voltar lá para liderar, eu vou ser o chefe então agora? Vamos ver o que eles respondem. Assim Jefité foi com os líderes de Gileade, e o povo fez chefe e comandante sobre todos. Ele repetiu diante do Senhor em Mispá todas as palavras que tinha dito. Olha o que está a história desse homem, como está desenrolando. O potencial de liderança dele foi enxergado, as pessoas enxergaram. Ele agora é procurado por aqueles que o rejeitaram, e na hora que ele é procurado, ele reage de forma humilde. A princípio ele questiona, talvez uma luta ali com o seu orgulho. Não, eu não vou, porque vocês fizeram isso, porque vocês me machucaram, porque vocês me feriram, porque vocês me desprezaram, mas de repente ele enxerga uma oportunidade. Tem gente que saiu de uma empresa, quebrou a cara, foi trabalhar, não sei o que, tudo, e agora quebrou a cara, mas não quer voltar para trabalhar no mesmo lugar que trabalhou. Por quê? Por causa do orgulho. Tem gente que foi lá, quebrou a cara no relacionamento e não quer chegar e pedir perdão para o outro. Por quê? Orgulho. O orgulho destrói a gente e separa a gente dos nossos melhores resultados. Não compensa. Diga assim comigo: o orgulho não compensa. Não compensa, gente. A gente precisa engolir o nosso orgulho e aproveitar as oportunidades. Talvez aquela hora é a hora da virada de chave. Eu entendo Jefité. Eu também seria tentado a reagir como ele reagiu no início. Mas agora vocês querem eu? A hora que eu estava aí não tinha valor. A hora que eu estava no meio. Mas ele pensa: não, tem uma oportunidade aqui. Eu vou voltar sim. Eu vou voltar e eu vou liderar. Eu vou voltar e vou colocar em prática o meu maior potencial. Quarta lição. Vamos lá para agora. Juízes 11, 29. Tem todo um desenrolar da história. Vamos para o versículo 29 agora. E aqui eu quero abrir um parênteses para explicar uma questão teológica aqui também que precisa ser ponderada para nós. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Este atravessou Gileade e Manassés e passou por Mispá de Gileade, e daí avançou contra os amonitas. Jefté fez um voto ao Senhor: se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que sair da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu oferecerei em holocausto. Continua. Então Jefté foi combater os amonitas, e o Senhor os entregou nas mãos dele. Ele conquistou 20 cidades, desde Aroé até as vizinhanças de Minite. Chegando a Abel-Queramim, a derrota foi grande. Assim os amonitas foram subjugados pelos israelitas. Quando Jefté chegou à sua casa em Mispá, a sua filha saiu ao seu encontro, dançando ao som de tamborins. Era ela filha única, já que Jefté não tinha outros filhos. Quando a viu, rasgou as suas vestes e gritou: minha filha, estou angustiado e desesperado por sua causa, pois fiz ao Senhor um voto que não posso quebrar. Meu pai respondeu a sua palavra. Meu pai respondeu: a sua palavra foi dada ao Senhor. Faça comigo o que prometeu, agora que o Senhor o vingou dos seus inimigos, os amonitas.
Ela prosseguiu: conceda-me, porém, 2 meses para vagar pelas colinas e chorar com as minhas amigas, porque jamais me casarei. Vá, ele disse. Então deixou que ela fosse por 2 meses. Ela e as amigas foram às colinas e choraram, porque jamais se casaria. Passados 2 meses, ela voltou ao seu pai, e este fez com ela conforme o voto que havia feito. Assim, ela nunca deixou de ser virgem. Daí vem o costume em Israel de saírem as moças durante 4 dias, todos os anos, para celebrar a memória da filha de Jefité, o Gileadita. Queridos, essa passagem, ela fala que Jefité, ele foi precipitado. É a quarta lição que a gente vai aprender. Não seja precipitado. Ele foi lutar contra os amonitas. Ele faz um voto para Deus. Ele fala: Deus, se o Senhor me der vitória, eu vou oferecer para o Senhor aquele que sair da minha casa, que eu encontrar, o primeiro que sair da porta da minha casa, eu vou oferecer como sacrifício para o Senhor. E a Bíblia fala então que na hora que ele chega da vitória, que Deus tinha dado vitória para eles, sai então a sua filha. E agora ele fica desesperado: puxa, o que eu fiz? Que mancada, eu ofereci a minha filha no voto. E agora? Essa precipitação é uma das coisas que mais atrapalha a gente, principalmente na geração atual, porque a gente vive hoje numa agitação da nossa alma tão grande. A gente é tão agitado na nossa alma que a gente sai tomando decisão sem orar antes, sem conversar antes, sem pensar antes. Toda decisão que a gente toma no calor da emoção pode trazer arrependimento para a gente. Toda. Por isso que toda decisão deve ser pensada. Você não pode responder prontamente. Você tem que pensar para tomar a decisão. Pensar para você não se arrepender. Esse Jefité, ele, naquele calor da emoção, com vontade de ter a vitória, logo ele vai lá e faz um voto para Deus. Quando a sua filha sai, agora ele tem que entregar a filha dele. E o parênteses que eu quero abrir aqui, que é uma questão teológica, é que existe uma defesa aqui. Primeiro, tem gente que acredita que Jefité, de fato, sacrificou a sua própria filha. Entregou ela em sacrifício vivo, oferecido para Deus. Ou seja, que ela morreu. Outra linha teológica acredita que, na verdade, o sacrifício foi o fato dela viver uma vida celibatária, dela não mais poder se casar, nunca poder gerar filhos. Então, só para deixar esse parênteses aberto aqui, essa explicação mais teológica, para não gerar nenhum tipo de confusão. Então, assim, não defenda nenhum dos dois lados, porque a Bíblia não deixou claro para nós aqui. Não existe uma clareza, um martelo batido dizendo o que ele fez. Apesar de, quando a gente olha lá, entregar em holocaustos, a gente imagina que é queimar. Mas, ao mesmo tempo, aqui, se você continuar a leitura do texto, você vai ver que ela vai chorar por 2 meses pelas montanhas, chorando a sua virgindade. E ela volta, e aí depois encerra dizendo assim, versículo 39, põe para nós, o 39. Volta o 39 aí, por favor. Passados 2 meses, ela voltou ao seu pai, e este fez com ela conforme o voto que havia feito. Assim, ela nunca deixou de ser virgem. Daí vem o costume em Israel. Então não está claro para nós dizer que ela foi oferecida em sacrifício. Agora, uma coisa que é claro para nós: Deus não recebe sacrifício humano. Então não tem como a gente colocar isso aqui na conta de Deus. Isso aqui foi uma precipitação de Jefité e uma decisão dele. Talvez ele possa até ter oferecido a própria filha mesmo para morrer, mas Deus não tem nada a ver com isso, porque essa foi a decisão de Jefité. Foi ele que toma a decisão de fazer isso. Então, a quarta lição que nós estamos aprendendo aqui é que nós não devemos ser precipitados. Aprenda a viver uma vida, sabe, com tranquilidade. Vai tomar decisões, pensa antes de tomar decisão. Quantas pessoas no calor da emoção não jogam tudo pro alto? Tem pessoa que larga o casamento por causa de precipitação, gente. Abandona a família por causa de precipitação. Abandona um emprego porque foi precipitado. Me chamaram para trabalhar ali, vou fazer a entrevista ainda, chega e já perde a conta. Aí não passa nem na entrevista e ainda perde o emprego. Então,
a precipitação, e a própria palavra precipitar já fala tudo. Porque o que é precipitar, gente? É cair em um abismo. Vou me jogar. Precipitação é isso, eu estou me precipitando, estou me jogando de um lugar. Então nós precisamos tomar muito cuidado com a nossa precipitação. Diga assim: eu não posso me precipitar. Essa é a quarta lição que a gente aprende com Jefité. E a última lição, nós vamos continuar agora a leitura lá no capítulo 12. E no versículo 1. Os homens de Efraim foram convocados para a batalha. Dirigiram-se a Zafon e disseram a Jefité. Então olha o que está acontecendo aqui. Jefité ganhou a batalha contra os amonitas. Aí ele fala: puxa vida, pagou o voto dele, agora está tudo tranquilo, tudo sossegado. Daqui a pouquinho veio uns caras encher o saco dele. Quem era? Os da tribo de Efraim. Chega lá para ele e fala o que para ele? Fala assim: por que você foi lutar contra os amonitas sem nos chamar para ir juntos? Vamos queimar sua casa e você junto. Dentro dela, vamos matar você, Jefité. Continua. Jefité respondeu: eu e o meu povo estávamos envolvidos em uma grande contenda com os amonitas. E embora eu os tenha chamado, vocês não me livraram das mãos deles. Quando vi que vocês não ajudariam, arrisquei a vida e fui lutar contra os amonitas. E o Senhor me deu a vitória sobre eles. Por que então vocês vieram para cá hoje para lutar contra mim? Jefité reuniu então todos os homens de Gileade e lutou contra os de Efraim. Os gileaditas feriram os efraimitas, porque esses tinham dito: vocês gileaditas são desertores de Efraim e de Manassés. Continua. Os gileaditas tomaram as passagens do Jordão que conduzem a Efraim. Sempre que um fugitivo de Efraim dizia: deixe-me atravessar, os homens de Gileade perguntavam: você é efraimita? Se ele respondesse que não, diziam: então diga Shibolete. Se ele dissesse Sibolete, sem conseguir pronunciar corretamente a palavra, prendiam, matavam nos vales do Jordão. 42.000 efraimitas foram mortos naquela ocasião. O que a gente vai aprender aqui, queridos? Nós vamos aprender aqui a comunicação. A última lição que a gente aprende aqui sobre comunicação. Olha o que está acontecendo aqui no contexto. Jefité volta da batalha contra os amonitas. Os da tribo de Efraim vêm contra ele para tentar de alguma forma intimidar ele e arrumar briga. Ele fala: não, a gente lutou aqui, eu chamei vocês para ajudar, vocês não vieram ajudar, tudo, a gente foi lá, lutou. E aí esses caras ameaçaram: a gente vai matar você, vamos queimar sua casa, vamos queimar você dentro. E aí ele chama o pessoal de Gileade e fala: olha, vamos ter que lutar de novo. Os efraimitas estão levando uma com nós aí, a gente vai ter que arrebentar esses caras aí. E a Bíblia fala então que eles vão para a batalha. Só que estrategicamente eles se posicionam no Val do Jordão, nas passagens do Jordão. E eles montam ali como se fosse uma guarita. E toda pessoa que quisesse passar ali, para se introduzir no meio deles, eles faziam uma pergunta. Eles falavam assim: você é efraimita? Ou você é gileadita? Aí eles falam assim: não somos. Ah, então vamos ver se você não é mesmo. Fala comigo assim a palavra Shibolete. Todo mundo vai: Shibolete. E aí na hora de falar, o que acontecia? Os caras não conseguiam falar. Se o cara não era da cultura deles, do povo deles, tinha um problema de dicção. E aí em vez de falar Shibolete, eles falavam Sibolete. E aí eles matavam o cara na hora. Não, você não sabe falar certo. Ia lá e cortava a cabeça do cara e matava o cara. O que isso traz de lição para mim e para você, gente? É que acessar o reino de Deus, acessar as coisas espirituais, a gente precisa aprender a fazer a comunicação certa com o reino de Deus. Não adianta a gente apenas frequentar uma igreja. Frequentar a igreja não muda nada. A gente precisa assumir a cultura do reino de Deus. Tem muitas pessoas, eu ouvi algumas pessoas essa semana
conversando com algumas pessoas, tem pessoas que têm uma visão muito equivocada da fé. E ele pensa o quê? Eu estou lá na igreja para Deus me servir. Então estou lá, vou fazer uma campanha, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, vou agir assim, vou agir assado, e Deus vai me servir. Só que Deus não está aqui para servir a gente. Muito pelo contrário, nós que somos servos de Deus. Então, para pertencer ao reino de Deus, a gente precisa falar a linguagem do reino de Deus, a linguagem da fé, aquilo que a Bíblia ensina a gente. A gente precisa se comunicar certo no reino de Deus. E comunicação é uma coisa tão importante que se aplica para várias áreas da vida. Se a gente não aprender a se comunicar, a gente vai perder muitas oportunidades e não vamos conseguir acessar lugares de vitória por causa da nossa comunicação. Às vezes a gente quer entrar nos lugares sem falar chibolete. A gente quer falar cibolete e quer ter acesso. Então existe uma linguagem no reino de Deus que precisa ser desenvolvida por nós. E como que a gente aprende a linguagem do reino de Deus? Debruçando nas escrituras sagradas, conhecendo a palavra de Deus. Quando a gente conhece a palavra de Deus, nós conseguimos falar a linguagem do reino de Deus, a linguagem certa. Até para orar, gente, até a nossa oração precisa estar carregada da linguagem do reino de Deus. A nossa oração, se a gente não souber orar como tem que orar, por isso que os discípulos entraram em desespero e falou para Jesus assim: ensina-nos a orar. Porque tem oração que a gente faz que ela vai totalmente na contramão do que é o reino de Deus. Tem oração que a gente faz e fica esperando resposta de Deus, só que a gente está orando errado, a gente está falando cibolete para Deus. E Deus está falando, não, no cibolete você não vai conseguir nada aqui. Você precisa aprender a orar com a linguagem do chibolete. Diga assim para o seu irmão, chibolete. Rima com chiclete, né? É o chibolete. No casamento da gente, mesma coisa. Você quer ganhar o seu casamento, você quer ganhar o coração da esposa, você quer ganhar o coração do marido, o que acontece às vezes? Nas nossas relações humanas, nós estamos nos comunicando errado. A gente não está sabendo acessar o coração do outro. Tem pais que estão sofrendo com os filhos, por quê? Porque querem comunicar de forma errada com os filhos. Gente, tudo nessa vida é uma habilidade a ser desenvolvida. Como que a gente vai aprender a ganhar o coração dos nossos filhos se nós não sabemos a pronúncia correta do coração deles? Você já sabe a pronúncia correta do coração da sua esposa? Você já sabe a pronúncia correta do coração do seu marido? Tem marido que ele fala, minha mulher não quer nada comigo, não quer fazer as coisas comigo, tudo. Só que ele chega em casa e cibolete, 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 cibolete. Não vai. A esposa fala, no cibolete você não vai conseguir nada aqui. E o que é? É claro, eu tô traduzindo aqui, gente. O que é o cibolete? Cibolete às vezes é uma grosseria do cara. Aí ele está reclamando do casamento. O casamento está ruim, por quê? Porque você não sabe falar a linguagem do coração do outro. Então comunicação é um fator importante para a nossa vida. Então, se a gente quiser conquistar o nosso cônjuge, o coração da esposa, o coração do marido, aprenda a comunicar certo. Aprenda a falar corretamente. O filho, mesma coisa. Tem filho que não está conseguindo desenrolar uma comunicação com os pais, por quê? Porque na linguagem do filho, principalmente na geração, nos dias de hoje, a gente precisa falar o coração deles. Então se você não souber falar, sinto muito em te dizer, você vai perder teu filho. Se você não tiver habilidade, você vai perder o teu filho. Converso com o pastor Tiago, sempre o pastor Tiago, ele é um dos nossos especialistas aqui em juventude. E o pastor Tiago, ele sabe falar o chibolete com a molecada aí. Ele consegue falar o chibolete. E se ele não souber falar o chibolete, a molecada não vai ouvir ele. E aí ele conversa com a gente que é pai. Um dia, eu lembro, uma vez aconteceu comigo uma coisa. Teve uma época na educação do meu filho Samuel. O Samuel, ele queria usar uma touca na cabeça. Mas me incomodava, meu irmão. Mas me incomodava, uma touca. Ele podia estar o calor que for, era uma touca de lã assim, uma touca. Colocava de lado a touca assim, o topete para frente.
E eu pegava no pé dele e falava, mas essa touca aí. Só que eu era chato, eu incomodava. E eu via que não estava tendo resultado. Aí eu fui falar com o pastor, o que está acontecendo? Meu filho só quer usar touca, não sei o que está acontecendo e tal. E aí o pastor Tiago falou assim, é que você está falando cibolete, pastor. Você tem que aprender a falar o cibolete com ele. E o pastor falou assim para mim assim, você está pegando no pé demais e gastando energia demais numa coisa que é irrelevante. Isso é uma fase, vai passar. É a juventude, ele tá se encontrando. Deixa ele em paz com a touca dele, vai passar essa fase. Você vai gastar energia demais brigando com ele por causa da touca, e na hora que você precisar de energia de verdade para as coisas mais sérias, você não vai ter mais. Você já vai ter perdido o coração dele. Aí eu falei, puxa pastor, chibolete. E aí passou, hoje nem touca ele usa mais. É uma coisa boba. Então eu estou dando um exemplo aqui do dia a dia. Mas quantos de nós, para um bom entendedor, meia palavra basta, quantos de nós não estamos querendo acessar lugares de vitória, lugares de bênção na nossa vida, usando a linguagem errada? Lá no trabalho, eu estou trabalhando lá e ninguém consegue enxergar o meu potencial lá dentro, ninguém consegue me dar o valor, não sei o que tudo. Por quê? Porque você tem a comunicação errada no ambiente de trabalho. Todo mundo que chega passa na tua frente, todo mundo que chega, aí parece que o cara não gosta de você, parece que o patrão não vai com a sua cara, e não é. É porque você não está sabendo falar o cibolete lá dentro. Você está usando só o cibolete, e no cibolete você não vai conseguir acessar os lugares. Cibolete, pescoço cortado. Então aprenda a usar a linguagem certa, com Deus e com as pessoas. Como que eu aprendo a orar, pastor? Com a Bíblia. A Bíblia ensina a gente a orar. Quando Jesus ensinou a gente a orar o Pai Nosso, não era para transformar numa reza, que a gente transformou numa reza, né? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós, o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Não tem nada disso. Não foi para isso que ele me ensinou o Pai Nosso. O Pai Nosso é um modelo de oração, é um modelo. Ou seja, é tudo que tem que ter numa oração, está no Pai Nosso. Então não vai dar para me explicar hoje aqui, mas quando você ora o Pai Nosso, você descobre um modelo de como orar. Primeiro reconhecendo que Deus é Pai, me livra da tentação, e tudo que você vai orar pode ser dito em outras palavras, mas precisa ter todo o conteúdo do Pai Nosso na sua oração. É uma forma de orar. Então nós precisamos aprender a comunicar certo, para ter os resultados que a gente espera. Vamos ficar de pé nessa manhã.